Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando agora a audiência pública devolutiva da Vila Mariana, em cima do contexto do Orçamento Cidadão PELOA 2026. A gente sempre fala 2025, 2026, são as propostas que entrarão no orçamento do ano que vem. Antes de mais nada, eu sou Wilson Cabral, servidor de carreira da CEPLAN, que é a secretaria que está tocando, que está organizando e acompanhando a execução do Orçamento Cidadão. Aqui comigo também estão o Daniel Garcia, também servidor, também de carreira da Secretaria de Planejamento, que fará acompanhamento e a condução aqui da audiência hoje. Especificamente, mais uma vez, frisando, a ideia é que a gente apresente e discuta propostas da Vila Mariana especificamente, né? A gente está com um calendário bastante extenso, passando pelas 32 subprefeituras do município. A gente começou esse calendário lá no início de outubro e estamos na reta final dos últimos dias de audiência desse calendário, né? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com a apresentação mesmo, e aí vocês vão entender como se dará a condução da audiência, o que nos espera aqui para hoje. Bom, a gente dividiu a nossa audiência em quatro partes pequenas, mas só para ter uma noção mesmo. Uma abertura, como nós estamos realizando aqui agora. Em seguida, a gente fala um pouco sobre o processo, como se está conduzindo desde o início lá da recepção das propostas até agora, até esse final de ano de exercício. A gente abre o espaço para os órgãos, para as secretarias, subprefeitura também da Vila Mariana aqui presente, colocar suas análises, mostrar, expor um pouco o que foi levado em consideração em cada proposta, e abre espaço para os munícipes, falas de interessados em geral, comentários, respostas dos representantes que quiserem responder alguma questão, esclarecer algum ponto colocado nas falas, né? É, 3 minutos nós prevemos de fala para cada munícipe, cada interessado em utilizar esse espaço. É, bem simples, como a maneira como a gente conduz aqui, como a gente identifica as pessoas interessadas, né? Levantem a mão, aqui tem a tecla, tem a ferramenta aqui da mãozinha, né? Dentro do Teams aqui, e assim a gente identifica que a pessoa quer fazer o uso da fala, quer utilizar esse espaço, né? E aí, por conta da ordem mesmo, ordem própria do Teams aqui, a gente acaba convocando as pessoas, os cidadãos, né? A previsão nossa era de ter disponibilidade de Libras, tradução de Libras. Esse ciclo todo está sendo traduzido simultaneamente. Especificamente hoje, nós tivemos um problema com os representantes aqui escalados para a audiência de hoje e estamos sem tradução até o momento. A gente vai tentar solucionar isso aí durante o ocorrer aqui da audiência. Todo o calendário, essa audiência está sendo gravada, né? Mas todo o calendário está sendo disponibilizado na página da Secretaria da Fazenda, SF, no YouTube. SF tem uma página específica no YouTube, onde são colocados esses eventos, essas audiências, né? Todo o calendário que nós estamos realizando está sendo disponibilizado nessa página no YouTube. Acredito que amanhã, no máximo sexta-feira, estará disponível essa audiência aqui da Vila Mariana. Sempre com essa periodicidade de um dia de prazo, né? Já entrando um pouco no que é o Orçamento Cidadão, no que nós passamos aqui durante o exercício de 2025. Esse é o calendário que nós estamos realizando de audiências devolutivas. Nós começamos no dia 6, lá na Sé, e estamos na reta final desse calendário, agora com a Vila Mariana aqui, dia 29 de outubro. A ideia é que a gente finalize esse calendário com as 32 subprefeituras no dia 3 de novembro, próxima segunda-feira. E no dia 6, especificamente, a gente realiza uma audiência de encerramento do calendário, mas também de encerramento do exercício e também e citando um pouco os outros instrumentos de planejamento. Falar um pouco do programa de metas, também
citando em um menor porte, o Orçamento Cidadão, falar um pouco do plano das subprefeituras, né? Mas será uma audiência com caráter, um formato um pouco diferente do que a gente vem cumprindo aqui com as subprefeituras, né? E é isso, a gente está realizando sempre nesse formato, 2 audiências por noite, sempre iniciando por volta das 6:30 da tarde, 18h30, 3 horas de prazo de previsão. A previsão que a gente finalize as audiências no máximo às 9:30 da noite, 21h30. Sempre 2 audiências por noite. Aqui, simultaneamente a essa da Vila Mariana, nós estamos realizando também a freguesia Brasilândia, agora, nesse momento. 2 sites bem importantes aqui para a condução do Orçamento Cidadão. O primeiro deles é o Participe Mais, aqui na parte esquerda do vídeo, onde todo o processo, todas as informações do processo, a condução do processo é feita, é concentrada nesse site, no Participe Mais, e também o acompanhamento das edições anteriores, de todo o histórico do processo. Desde o início do processo do calendário desse ano, lá da abertura com a inserção das propostas, até agora, essas etapas de devolutivas, as etapas de monitoramento das propostas, tudo é concentrado no Participe Mais, que é um site criado especificamente com esse formato, com esse intuito. Consultas públicas, instrumentos de participação popular, como o Orçamento Cidadão. A ideia é que seja utilizado o Participe Mais para esse tipo de proposta, né? O site, o endereço dele está aqui na parte de baixo do vídeo, participe mais, ponto prefeitura, sp.gov.br, todo o histórico está aqui. Muito importante também o site específico da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento. Aqui eu estou falando já dentro do site principal da prefeitura, digamos assim, né? Vocês podem acessar o site principal, prefeitura.sp.gov.br, e aí tem todas as secretarias que estão dentro do município, né? Entre elas a CEPLAN, com a página específica. E nessa página da CEPLAN também estão concentradas informações de todos os processos de planejamento da prefeitura, ah, um pouco mais de informação sobre como se dá a LOA, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, algumas informações sobre orçamento e, consequentemente, sobre o Orçamento Cidadão também estão concentradas aqui nesse site. Bem fácil o acesso, bem fácil a localização das informações, muito tranquila a se localizar dentro dele, né? orçamento.prefeitura.sp.gov.br/orçamento/audiências públicas. Importante também falar sobre o calendário, também está disponível aqui nesse site. Etapas do processo, né? A gente começou esse processo no dia 7 de abril, lá no início do ano, com a inserção das propostas. Nós abrimos simultaneamente a etapa de recebimento das propostas, né? Os munícipes encaminhavam demandas, propostas, questões, e paralelamente nós fazíamos as audiências públicas presenciais, né? Nós realizamos o calendário nessa época, em abril, nas 32 subprefeituras. A diferença para agora é que esse calendário foi feito de maneira presencial, passando pelas 32 subprefeituras, né? Pelos 32 territórios. E simultaneamente os cidadãos, munícipes em geral, encaminhavam as propostas a essa edição 2025-26 do Orçamento Cidadão. Finalizamos essa etapa, concentramos as propostas recebidas, dividimos elas por conselho, por subprefeitura, e encaminhávamos aos CPMs, aos famosos Conselhos Participativos Municipais. A gente sabe que cada subprefeitura tem o seu próprio CPM, e por conta disso, eles eram os responsáveis por fazer toda a priorização dessas propostas. Nós recebemos um número bem grande de propostas, aqui de maneira geral, de maneira aberta a todo o município. Encaminhávamos a cada um dos conselhos das subprefeituras, né, com as suas propostas, com as suas demandas específicas, e por sua vez, esses conselhos faziam uma priorização, entendendo quais questões eram mais urgentes, mais importantes, até se chegar ao número de 15 propostas. Cada CPM escolhia 15 propostas por subprefeitura, né?
nos era devolvido essas propostas escolhidas, priorizadas, digamos assim, e nós encaminhávamos aos órgãos responsáveis. Aqui os órgãos responsáveis, secretarias e subprefeitura do território, né? Cada um desses órgãos era incumbido, era responsável por fazer uma análise de viabilidade em cima de cada proposta, com três respostas possíveis, né? Uma viabilidade total, digamos assim, onde se entendia que tal proposta tinha sua viabilidade cheia, né? Era completa em relação àquela proposta. Uma viabilidade parcial, alguma questão, alguma parte da proposta era passível de ser realizada, de ser cumprida, e então era entendida como uma viabilidade parcial. E a negativa seria uma inviabilidade, né? Tal proposta era entendida como inviável de ser realizada, né? Em seguida, nós abrimos um espaço de recursos. Aqueles conselhos que entendessem que tal proposta, tais questões não foram analisadas devidamente, ou em alguma parte ficou algum olhar faltante, né? Esses conselhos encaminhavam recursos para que tais propostas fossem reanalisadas, né? Fosse feita uma segunda análise em cima daquela proposta. Esses recursos eram encaminhados aos órgãos responsáveis, eles faziam uma nova análise, um novo entendimento, e aí sim a gente abria espaço para os munícipes fazerem sua votação, né? Uma etapa específica de votação popular. Cada munícipe, cada cidadão ficava responsável por 5 escolhas, né? 5 votos. Aqui de maneira aberta, de maneira ampla em relação a todo o município, não era definido, não era delimitado território ou subprefeitura. Eu sempre dou um exemplo, eu moro aqui na região da subprefeitura da Vila Mariana, trabalho na região da Sé, da subprefeitura da Sé, no centro, conheço as duas realidades, conheço os problemas das duas subprefeituras, posso votar tranquilamente em propostas de ambas as localidades, né? Então, tinha esse entendimento. O munícipe só precisava ficar limitado ao número de 5 votos por, por cidadão, né? Por pessoa. Chegamos nessa etapa agora de audiências públicas devolutivas. De forma bem sucinta, a gente está no meio dela aqui, mas é uma forma de dar transparência às análises efetuadas, abrir um pouco o processo de viabilidade, o que foi considerado, o que foi desconsiderado em relação a cada proposta, criar um canal de comunicação entre sociedade e órgãos municipais, aqui também a subprefeitura presente, um pouco aumentar a transparência de todo o processo, né? Elas são feitas de maneira online. Vocês podem ver que é um formato com muitos representantes, muitos órgãos presentes, subprefeituras, participam também munícipes, cidadãos, enfim. Colocar isso de uma maneira ordenada presencialmente seria muito difícil, né? Até pela logística, horário também atrapalharia bastante. Por isso a gente faz a realização desses eventos, dessas audiências de forma online, para facilitar o ingresso de todos os interessados, né? E participantes também. A gente recebe algumas questões, algumas queixas em cima desse formato online. A gente sabe que algumas pessoas têm mais dificuldade com acesso à internet, dificuldades de acesso, dificuldades até com a própria ferramenta, mas a gente entende que faz parte do processo e até como facilitador da condução desse processo aqui, realizar ele de forma online, né? Última etapa prevista é já a etapa de monitoramento, já para o ano seguinte, já para 2026. São previstas atualizações bimestrais por cada um dos órgãos responsáveis pelas propostas, né? Então, nós convocamos os representantes desses órgãos para que coloquem de uma maneira pontual, mas de uma maneira bem transparente, o que foi realizado em relação a cada proposta, como forma de mostrar até onde tal proposta andou, até onde ela foi realizada, até onde ela foi conduzida. É uma forma de dar transparência também ao processo e de mostrar realmente o que aconteceu nesse período, né? A gente sabe que tais propostas têm andamentos mais lentos que outras, né? Tem processos de licitação por trás, tem algumas questões próprias burocráticas mesmo, de travamento,
de demora em relação a alguma proposta ou outra, mas o importante é que isso seja mostrado, né? Isso seja exposto à população interessada, né? Por isso, essa etapa de monitoramento é feita de maneira bimestral, uma vez a cada 2 meses, né? Falando um pouco sobre o número das propostas aqui, um pouco entrando no detalhe desse ano, 2026, do Orçamento Cidadão, foram priorizadas 182 propostas para esse exercício, digamos assim, priorizadas, viáveis e eleitas, com 185 compromissos cumpridos, né, realizados. 48 propostas priorizadas, com 50 compromissos viáveis com recursos próprios, que já estavam no escopo, no orçamento, no planejamento do órgão responsável, né? Então, esse órgão não utilizará recursos do Orçamento Cidadão, utilizará recursos próprios, do seu próprio orçamento, né? Vocês podem ver que tem um descasamento entre propostas priorizadas e compromissos, né? Algumas propostas têm mais de um responsável, mais de um órgão responsável. E aí esses órgãos encaminham de forma paralela em cima daquela realização, né? Com frentes separadas, mas o objetivo é a proposta em si, né? Então, vocês verão daqui a pouco, mas algumas propostas têm questões relacionadas ao verde, a transporte, dentro do mesmo assunto, da mesma proposta. Por conta disso, a gente entende que algumas propostas necessitam de mais de um compromisso, né? Mais de um órgão responsável. Somando 230 propostas com 235 compromissos para essa edição 2026, com o monitoramento a ser feito no próximo ano, né? Recursos alocados para o Orçamento Cidadão, 250 milhões, 580 mil, 622 reais, com recursos remanescentes da casa de 69 milhões, 419 mil, 378 reais. Aqui explicar um pouco melhor o que são recursos remanescentes, né? São aqueles recursos que de alguma forma não foram encaixados, não foram alocados no orçamento de cada subprefeitura, né? A gente sabe que cada subprefeitura tem os 10 milhões disponíveis, ah, dentro desse contexto do orçamento cidadão, mas esses 10 milhões teriam que ser encaixados nas propostas mais votadas, né? E muitas vezes acaba tendo sobras orçamentárias, recursos que não conseguem ser encaixados nas propostas. Eles ficam como remanescentes, eles são divididos como remanescentes. Nós encaminhamos esses recursos remanescentes aos conselhos participativos, aos CPMs novamente, e aí os CPMs farão a destinação desses recursos, né? Eles nos indicam o que fazer em relação a essas sobras orçamentárias, muito no formato parecido com as propostas recebidas dos munícipes, né? Então são encaminhamentos que os CPMs fazem em cima dessas sobras do orçamento distribuído, né, de 10 milhões. Abrindo um pouco aqui para a subprefeitura da Vila Mariana, a gente tem na tela, de forma geral, cada linha é uma subprefeitura, mas específico aqui para hoje, Vila Mariana, nós tivemos 9 milhões 156 mil reais 846 alocados no Orçamento Cidadão, com a sobra, com o recurso remanescente da casa de 843 mil 154 reais, razoavelmente um número baixo até em relação às demais. A gente pode ver que tem algumas subprefeituras com números bastante altos de recursos remanescentes. Aqui para Vila Mariana foi um número bem razoável, até abaixo da casa dos 10%. Falando um pouco sobre os números que foram recebidos esse ano, né? 86 propostas, especificamente para Vila Mariana, com 482 votos coletados, recebidos, né? Aqui, abrindo um pouco esse número melhor, né? Nós tivemos 69 propostas coletadas via Participe Mais, aquele site que eu falei lá no começo, de forma online, e nas audiências públicas que nós realizamos aquele calendário lá no início do ano, lá em abril. Foram coletadas 17 propostas, com 5 feitas coletivamente, em grupos. Nós dividimos a audiência em grupos temáticos, digamos assim, né? E cada um desses grupos, por sua vez, criava propostas ali
no decorrer da audiência, né? 5 propostas coletadas nesse formato e outras 12 especificamente individuais, né? Pessoas que acabavam trazendo questões de casa já prontas e nos encaminhavam as propostas já preenchidas. Total de propostas recebidas, 86 propostas para a Vila Mariana especificamente. 102 pessoas presentes na audiência realizada, é um número bem razoável, com 29 manifestações orais, pessoas que pediram a fala, que pediram seus espaços no decorrer da audiência. Esses números estão abertos, estão disponíveis aos interessados em geral. Mais uma vez, disponíveis no Participe Mais, aquele site que concentra todas as informações do Orçamento Cidadão. Todos os dados aqui estão abertos. Quem quiser consultar, está livre, né? Aqui as propostas, as 15 propostas da Vila Mariana, né? Aqui estão na tela para registro. Eu não vou entrar agora nesse momento, a gente vai passar por cada uma dessas propostas na etapa, no momento dos representantes dos órgãos, né? Depois eu vou fazer a leitura das propostas especificamente viáveis, né? Consideradas viáveis com recursos próprios ou recursos do Orçamento Cidadão, apenas para registro mesmo. Realização de reformas na Praça Coronel Fernandes de Lima, Pracinha da Inhambu, capacitação de professores no manejo de crises em crianças autistas, preservação da nascente da Vila Mariana, implementação de um corredor de árvores no metrô Paraíso até a Avenida Jabaquara, a elaboração de um projeto piloto para a implementação de um espaço árvore, dar continuidade ao projeto piloto de soluções baseadas na natureza, realização de um diagnóstico detalhado da rede de saneamento do bairro de Moema e a continuidade ao plano de adaptação climática para a Vila Mariana. Foram 8 propostas consideradas viáveis aqui para a Vila Mariana. A gente vai adentrá-las, vamos detalhar melhor cada uma delas aqui logo mais. Falando um pouco sobre orçamento municipal, né, um pouco da peça entregue. A gente fala peça entregue, seria o projeto da Lei Orçamentária Anual, né, o PELOA, que está na tela aqui. Ele foi entregue no dia 30 de setembro à Câmara Municipal, é uma data fixa, uma data fechada, e é basicamente um caderno com o orçamento previsto para o próximo ano. A estimação das receitas, né, receitas estimadas, que vai entrar no município no próximo ano, de maneira estimativa, claro, e as despesas fixadas para o entendimento, para o contexto de 2026. 135 bilhões, 450 milhões previstos de receitas para São Paulo para 2026, que representa mais ou menos 7,8% em relação a esse ano de 2025, né? A gente está finalizando aqui o orçamento do ano de 2025, então tem esse acréscimo de aproximadamente 7,8% de um ano para o outro, né? 2025 e 2026. Aqui, de uma maneira bem pouco aprofundada, mas é mais para ilustrar mesmo as principais funções, né, os principais gastos que o orçamento é dividido, digamos assim, né? É, tem um destaque bem grande em relação à educação e saúde, são os dois primeiros lugares, né? 30 bilhões e meio previstos para a educação e aproximadamente 25 bilhões e meio para a saúde. E aí mais abaixo, a função urbanismo com 16,8 bilhões previstos, né, no orçamento. E aí, um pouco mais abaixo, entram as demais funções, né, do orçamento, né? Transportes, com aproximadamente 10 bilhões de reais previstos, habitação, assistência social, segurança pública, saneamento, cultura. Eu não vou entrar em cada uma dessas funções, porque vai ficar bem cansativo, mas é mais para ter uma noção de como é dividido o orçamento municipal dentre as principais funções, né? É, Aqui eu vou falar um pouco do Caderno do Orçamento, é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda em relação a mastigar um pouco, facilitar um pouco o entendimento e explicar como se dá todo esse processo de orçamentação dentro do município. A gente recebe muitas críticas, muitas queixas em cima do vocabulário, do linguajar utilizado em cima do orçamento, né?
muito por conta dos técnicos também, de não conseguirem passar de uma maneira clara a mensagem, né? Então, em cima disso, foi pensado esse caderno do orçamento, que é uma cartilha de uma maneira bem simplificada, com digamos, a nomenclatura do orçamento, né? Explicando como se dá todo esse processo, né? O que é o orçamento, como se dá a elaboração do orçamento, explicando as siglas, o que é uma LOA, o que é uma LDO, PPA, a gente tem programa de metas, passando pelas peças de planejamento do município, né? Como se dá a elaboração, como se dá o acompanhamento, o que é uma dotação orçamentária, enfim. É, explicar um pouco melhor, mas de uma maneira bem facilitada, bem mastigada, o que são todos esses conceitos orçamentários que estão por trás aí ah, do orçamento do município, né? Esse caderno ele é atualizado sempre no primeiro trimestre, ali no início do ano, por volta de março, abril, é feita uma atualização em cima do caderno com os números do exercício em questão, né? Então a gente tem disponível agora a edição de 2025 com todo o orçamento mastigado, digamos assim, né? Facilitado o entendimento, né? Está disponível na página da Secretaria da Fazenda, bem fácil o acesso na parte de contas públicas, caderno do orçamento. Também para consulta, todas as edições já publicadas, né, até agora, né? E a ideia, mais uma vez, é que isso seja atualizado anualmente. Pessoal, aqui eu finalizo a minha explicação. A ideia era um pouco mostrar como está sendo feita a condução do Orçamento Cidadão para esse ano, de onde a gente partiu, né? Como foi a condução do processo. Estamos chegando agora já quase em novembro. Muitas etapas foram cumpridas, foram andadas aí durante esse ano. A ideia era mostrar um pouco o que é Orçamento Cidadão durante o ano, né? Eu vou abrir espaço agora para os representantes dos órgãos, né? Chamá-los um a um, por subprefeitura, por órgão, por secretaria, e aí sim entrar nas 15 propostas aqui da Vila Mariana. Pessoal, se vocês tiverem algum problema com o áudio, não me ouvem, não me veem, por favor, sinalizem, a gente dá um jeito por aqui. Eu vou começar com o representante da SMU, da Secretaria de Urbanismo, Guilherme, acho que o Guilherme está por aqui já, né? Oi, Wilson, tô sim. Olá, Guilherme, boa noite, tudo bom? Boa noite, podemos começar? Pode sim, fica à vontade. Então, bom, boa noite para você, boa noite para todos os representantes da prefeitura, e também para todos os participantes da audiência de hoje. Meu nome é Guilherme, vou me apresentar rapidamente, né? Sou um dos diretores da coordenação de planejamento urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Eu vou responder das 3 propostas de SMU, eu vou responder duas, e eu vou responder de uma vez, porque elas são muito próximas, né? Que é a 2453, elaborar um plano de bairro de Mirandópolis, e a 3278, desenvolver planos de bairros na subprefeitura da Vila Mariana. Na verdade, assim, ela foi considerada inviável, e aí retomando um pouco o que foi respondido já no Participe Mais, né? O plano diretor, ele é a lei que rege a política urbana do município e é nele também que são descritos os planos de bairro. E nessa lei se estipula como atribuição da subprefeitura a elaboração desses planos, né? Que nem foi respondido é, e no Participe Mais, né? Então, que eles deverão ser elaborados isso está descrito no plano diretor, né? Que os planos de bairro poderão ser elaborados por associações de representantes de moradores ou pelas subprefeituras com a participação de CPMs e acompanhamento do legislativo e do núcleo de planejamento de cada subprefeitura. Mas aproveito para reforçar, né, que SMU pode sim acompanhar, dar diretrizes, ajudar nessas diretrizes, avaliar resultados de qualquer um desses esforços que eventualmente aconteça para a elaboração de planos de bairro no município de São Paulo, não só na subprefeitura da Vila Mariana, né? É isso. Obrigado, Wilson. Guilherme, você quer falar um pouco sobre a 1153 também? Eu acho Já. que a Mônica tá aí para responder essa. Tá bom.
Olá, boa noite. Olá, Mônica, boa É, noite. boa noite. Eu estou aqui pela Secretaria de é, Desenvolvimento Urbano, na licenciamento, e pela Coordenadoria de Segurança Hídrica, né? Porque a sugestão é de que a gente fizesse um diagnóstico detalhado do saneamento para o bairro de Moema, né? E o que eu vim informar é que a gente está em elaboração, um plano municipal novo de saneamento, que serão levantadas as necessidades para as subprefeituras da cidade. O plano deve entrar em consulta pública na segunda semana, por volta da segunda semana de novembro. Então, os cidadãos vão poder participar, sugerir. Por enquanto, é um diagnóstico que a gente quer coletar sugestões para seguir o plano de ação e as próximas etapas. É isso, em complemento ao que foi respondido formalmente também. Tá bem? Legal, Mônica, tá bem, obrigado. Obrigada eu. Boa noite. Valeu, Mônica, boa noite, obrigado. Obrigado, Guilherme, também. Pessoal, especificamente essas três questões da SMU são explicações bem grandes, né? Vocês podem ver que cada uma delas tem uma base conceitual bem extensa aqui. Quem quiser se aprofundar, entender melhor, também consultem o Participe Mais com mais detalhes nessas três propostas. Obrigado, pessoal. Eu vou chamar o pessoal da subprefeitura da Vila Mariana. Eu acho que é a Corina, é isso? Oi, Wilson, boa noite. Corina, você está me ouvindo? Tô sim. Boa noite, tudo bom? Ah, tá, boa noite, tudo. E você? Eu sou de CPO, né, da Coordenação de Projeto e Obras, e estou representando o nosso coordenador que está com problema de saúde na família. E aí estou aqui à Ok, disposição para o que eu puder ajudar. ok, Corina. Corina, a gente tem uma série de propostas, eu vou direcionar aqui, que são só para dar uma ajudada em vocês aqui. A primeira é a 1948. Fica à vontade. Na verdade, assim, das propostas que nós recebemos, na época que o coordenador, o Tiago, estava analisando as propostas, nós sentamos várias vezes para identificar, a sua grande maioria não é de competência de subprefeitura. Na verdade, a grande maioria das propostas pertence à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que a gente pode identificar. E outras duas dizem respeito ao projeto de execução do túnel da Sena Madureira. Sim, Então, as duas que eram de nossa competência, que foram, nós colocamos como viáveis, e as outras não são viáveis a grande maioria não é viável pela SUB, mas a grande maioria é viável pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. claro, claro. Eu só queria que você fizesse a leitura das duas de vocês mesmo. Essas outras a gente vai chamando o pessoal do Verde Ah, também, aí eles tá. vão, eles vão detalhar. É só essas duas de vocês mesmo. Caso Uma é a só. reforma da Praça Coronel Fernandes de Lima, que a gente colocou como uma proposta como viável, que é a 2453, e a outra, me dá um segundo para eu achar que eu estou aqui lotada de papéis, porque Tudo como o bem. Tiago não pôde participar e foi uma coisa assim muito de última hora, o problema que ele teve, eu acabei, apesar de Corina, participar... Oi, eu tenho aqui, eu te diz, ajudo aqui. Essa da fala. Coronel Fernandes de Lima é a 1948, tá? É a pracinha da Iambu. Ela tá na tela já. Foi uma proposta considerada viável com custo de 1.800.000 reais. Viável. Eu tenho ela aqui como Coronel Fernandes de Lima, isso. Isso, essa mesmo, essa Tá, mesmo. tá. E aí, especificamente, me ajuda, Wilson, o que você precisa que eu fale da proposta? Porque a gente faz requalificações de praça a todo momento, né? Então, assim, entram as solicitações, a gente faz os orçamentos e vê a disponibilidade de recursos para poder executá-la, né? É mais uma explicação do compromisso que vocês realizaram em relação a essa proposta, né? A proposta era a realização de reformas na Praça Coronel Fernandes de Lima, e aí esses
criaram um compromisso de execução de obras de requalificação, né? Isso. O que a gente faz no nosso dia a dia ali é realmente verificar a necessidade, a gente faz vistoria técnica, faz proposta de projeto, faz um orçamento, vê a viabilidade dela e vê o recurso, né? Ver o que cabe, o valor para que cubra essa necessidade da requalificação da obra, e daí que veio a nossa estimativa de 1.800.000 para poder realmente atender essa solicitação da proposta cidadão. Tá ótimo, tá ótimo. A outra é a 3277. Tá, vamos lá, 3277. Produção de um guia de serviços públicos e cartilha de participação. Essa está como inviável. Ela está como inviável porque, na verdade, quer ver? Deixa eu ver, acabei de ver ela aqui, tá? Que eu estou com a mão lotada de papel, 3277. Essa proposta, ela não diz respeito à sub da Vila Mariana, porque o que diz respeito a ela está no 56, no AGEL Sampa, e quer ver? Deixa eu até colocar aqui que o Thiago deixou separado para mim. A proposta ela é inviável porque esse serviço a solicitação dele você faz diretamente por meio do sistema GeoSampa, não pela prefeitura. Então, ela não é uma competência de subprefeitura, ela é uma solicitação eletrônica através do GeoSampa. E a produção de um guia de formato impresso, além de redundante, ela tem limitações significativas, né? Então, mas o mais importante é isso, que ela não é uma solicitação que é feita direta na SUB, e sim, ela é uma solicitação pelo sistema GeoSampa. Ok, Corina, é isso. Tem uma série de propostas relacionadas a vocês, outros órgãos também, mas a gente vai chamar os outros para ficar mais claro o entendimento que foi realizado, tá? Tá ok. Mas específica para Sub Vila Mariana seriam essas duas só. Obrigado, viu, Corina? Ok, obrigada a você. Pessoal, agora chamar o pessoal de CIURB. Eu acho que o Felipe está por aqui, é isso? Tá. Oi, Wilson. Tudo bem? Felipe, Boa tudo noite, bem? pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, fica à Bom, vontade. eu sou Felipe, só me apresentando, sou engenheiro civil, estou representando aqui o núcleo de planejamento da CIURB, né? Vamos lá, a gente tem duas propostas, né, Wilson? Acho que eu Isso vou mesmo. começar aqui, bom, a 1713. Bom, resumindo ali que a gente colocou ali no parecer técnico, né, essa proposta está diretamente relacionada ao túnel Sena Madureira, né, que está previsto lá na Meta 40, do programa de metas. Então, no sentido de essa proposta não tem como atender agora por conta assim, dentro do âmbito do orçamento cidadão, porque ela já está prevista no plano de metas, então está sendo tratada dentro desse núcleo com audiências específicas. Então, para este momento, a gente colocou inviável porque ela já é um assunto que já está em andamento em outro programa, né? Bom. Ok, a outra é a 1773, eu acho, né? A 1773 aqui. É a preservar a nascente da Vila Mariana, né? Então, essa a gente considerou viável. Essa ideia de prever, trazer as rotas rememorativas das nascentes do sapateiro, a gente já prevê ela nos cadernos, são conceitos que a gente vem trazendo com soluções SBN, diversos outros conceitos. Então, é uma proposta que a gente achou muito importante, bem interessante também trazer essa provocação. E o nosso compromisso é elaborar estudos e fazer projetos para execução, para a gente trazer de volta essas nascentes, né? E analisando, se viável, a gente vai fazer as ações aí para a preservação da nascente como um todo. Ok, Felipe, acho que eram só essas duas mesmo, né? Isso. Certo. Valeu. Obrigado. Obrigado, Felipe. O representante agora da Secretaria de Transporte da SMT, eu acho que é o Caio.
Caio está por aqui? Caio? Acho que seu microfone está habilitado já. Achei, pronto, pronto. Olá, Caio, tudo bom? Boa noite. Oi, tudo bem? Pode seguir, Wilson. Espera aí. Sim, acho que já está na tela já. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, pode seguir. Já está na tela já a sua proposta, é essa 2345. Deixa eu girar aqui, peraí. Desculpa, é 3274. É a outra, 3274, conexão estrutura cicloviária. Tá. Ela está marcada como inviável, né? Sim. Mas não é por questão técnica, tá? Ela é prevista no plano cicloviário. Ela não foi escolhida ainda entre as propostas que vão para a licitação, mas ela está no plano, ela tem projeto funcional, então ela não está ainda elencada somente por questões de procedimentos, tá? Ok. Ok, mas ela está como inviável para esse ano ainda, né? Não entendi, desculpa. Ela está como inviável para esse compromisso 2026, né? Para esse exercício 2026, né? Eu estou vendo aqui. Mas a questão do inviável não é uma questão não é questão técnica, né? Entendi. É que ela está prevista no plano mesmo, né? É isso que você está falando, né? Isso. Então, ela entraria na sequência de licitações do plano cicloviário. Entendi. É o que a gente acaba passando por questões parecidas, assim, às vezes ela está inviável dentro do contexto do orçamento cidadão, recursos tal, mas ela já está no escopo, no planejamento de vocês, né? Isso. Tá bom, Caio. Obrigado, viu? Opa, disponha. Obrigado. Pessoal, agora passando, a gente pode chamar o pessoal, a representante da educação, é a Marineuza. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu acho que a proposta já está na tela, né? Está sim, só um minutinho. Tá bom. Tinha separado aqui, deixa eu só voltar. Bom, a nossa proposta, né, que é a 3276, que é capacitar os professores no manejo de crises em crianças autistas, nós consideramos como viável para os recursos do orçamento cidadão, porque essa prerrogativa já está prevista na Instrução Normativa número 14 de março de 2025, no seu artigo 12, né, em que todas as escolas municipais elas tenham essa questão de formação continuada para os alunos as crianças e estudantes da nossa rede. E também, né, a construção de práticas pedagógicas inclusivas, humanizadas, que exige que os profissionais da educação eles estejam preparados, né, para acolher e intervir de uma maneira qualificada diante dos desafios, né, do cotidiano escolar, e isso inclui principalmente o atendimento aos estudantes com TEA. Foi feita uma análise, né, e que precisa ser aprofundada, das formações que já são oferecidas aqui pela Secretaria Municipal de Educação,
por diferentes setores e até instituições de ensino, para que sejam ajustadas, né, aos princípios do currículo da cidade e da nossa política. Foi feita uma estimativa com um estudo de um pregão que está em andamento, e a gente pensa aí, né, na formação de todos os profissionais que atuam nas diretorias de ensino, das 13 DREs, né, que contemplam aí todas as subprefeituras, dos Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão, atingindo aí um universo de mais de 1.031 professores de atendimento educacional especializados, designados na nossa rede, que trabalham com atendimento educacional especializado nas nossas unidades. E aí também essa proposta, sendo viável, ela vai atender a 2.535 unidades, porque, como é uma rede municipal de educação, a gente não pensa só na questão da subprefeitura da Vila Mariana, mas isso se estenderia por toda a nossa rede para que a educação inclusiva seja de fato equitativa. Então, já tem um pregão em andamento, essa questão, né, de formação continuada para os nossos professores, a gente acredita que contribui para que nossas instituições elas sejam mais eficazes, responsáveis e inclusivas em todas as modalidades e etapas do ensino, porque a nossa rede ela atende desde da educação infantil, né, de 0 a 3, também as crianças das EMEIs de 4 a 6, e todas as etapas e modalidades aí do ensino fundamental, ensino médio e também da educação de jovens e adultos. Então, o nosso compromisso, ele continua de fazer uma abordagem mais humanizada para que esses educadores possam ter essa formação continuada em serviço, Wilson. Tá ótimo, Marilza. Obrigado. Ótima explicação. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Pessoal, só lembrando aqui, eu já falei no começo, a audiência está sendo gravada. Uma explicação como essa da Marileuza, com muitos detalhes, muito aprofundamento. Até como serve, a audiência serve até como consulta futura aí para interessados em geral, né? Obrigado. Agora a gente tem o pessoal da SM Sub, eu acho que é a Andrea ou a Amanda. Eu estou em dúvida aqui qual vai ser a representante. Boa noite, sou eu, Amanda. Oi, Amanda, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só um minuto, eu já vou colocar na tela aqui a proposta de vocês. É essa 2352. À vontade. Isso. Referente à proposta 2352, que trata da proteção e preservação das ruas de paralelepípedo na Vila Mariana, a gente entende a importância dessa solicitação, no entanto, tecnicamente, considerando que a proposta não se refere à solicitação de obras, mas apenas à manutenção do pavimento existente, e que o pedido de reparo trata-se de serviço de manutenção periódica, que é executado na maior parte em razão de intervenções de concessionárias, por esse motivo, a proposta foi considerada tecnicamente inviável. Ok. Tá certo, Amanda. Obrigado. Era só essa proposta para vocês mesmo. Só 2352. Obrigado. Agora a gente tem o representante do Verde, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A gente tem algumas propostas com vocês agora. É o Wellington. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Olá, quem tá falando? É o Wellington, então, Wellington, boa noite. boa noite. Já vou colocar na tela aqui a proposta de vocês. Ok. Vocês são divididos, né? Algumas Isso. pessoas. Qual que é a proposta que você vai comentar? Você sabe? Eu Olha, tenho eu vou algumas de vocês aqui hoje. Por número, não vou lembrar, assim, mas a gente vai intercalando, tá? Tá bom. Uma que eu analisei foi a 813, implantação de
corredor de verde entre Metrô Paraíso e Jabaquara. Então, À assim, vontade. só fazer uma apresentação para quem não conhece, eu sou o Wellington, sou diretor da divisão de projetos urbanos e algumas eu preenchi junto com outros colegas da secretaria. A primeira proposta, a 813, colocamos viável, dentro dos recursos próprios, porque envolve o plantio de árvores entre o Metrô Paraíso, quer dizer, a região do Paraíso até a Avenida Jabaquara, usando o próprio a Via Vergueiro, as vias que interligam elas. Só que a gente já viu que tem áreas que já estão arborizadas e o que nos comprometemos é fazer um estudo de prospecção de novas áreas de plantio, tá? A secretaria tem um contrato de arborização que vem a equipe com as mudas fazer o plantio, tá? Então, por isso que nós colocamos que ela é viável dentro dos recursos da secretaria, não precisando do orçamento cidadão, tá? Claro, claro. É, Você sabe mais a- alguma? A gente tem a 1713, acho que é a próxima aqui. que é o preservar as nascentes da Vila Mariana. Nós colocamos como reabertura de nascente e córrego estamponado, que não é uma atribuição da SVMA em relação aos corpos hídricos, é, mas geralmente é de subprefeitura e CIURB, tá? Tanto é que os colegas da CIURB falaram que tem um Claro. programa de rememorização, mas, assim, o verde pode participar de outras formas, como educação ambiental, articulações, para viabilizar o projeto. Mas dentro da capacidade do verde, atualmente não. Claro. Teria essa 1713, Programa de Manejo e Replantio de Árvores na Região. Essa eu acho que se tem algum colega da divisão de arborização puder falar, eu agradeço. Olá, boa noite. Eu sou o Ralflin, sou da Secretaria do Verde, estou na divisão de arborização urbana Olá, boa noite. e através do nosso contrato de plantio, né, nós realizamos replantios dos plantios que são executados por nós mesmos, né? Neste caso aqui está como inviável justamente por conta da obra da Sena Madureira, né? Então, existe uma questão aí do termo de compromisso ambiental, né? E teria que identificar se é de fato um replantio nosso, do nosso contrato de incremento, né? Ou se é da própria obra. Ok, Ralphlin. Vou passar para a próxima, não sei qual de vocês vai comentar, né? Seria essa 2345, elaboração de Sou eu projeto também. piloto. Fica à vontade. Posso comentar. Nós, através justamente da divisão de arborização, a gente normalmente já faz essa prospecção, né, para implantação de arborização, né? Isso é recorrente, então a gente viu como viável, né, com recursos próprios, esse projeto. Ok. A outra é a 2899. Sim, que é a continuidade da parceria com a subprefeitura Vila Mariana, né, de um plano de ação de adaptação climática. Colocamos como viável, porque a gente usa os próprios recursos técnicos, humanos da secretaria para realizar. Assim, a secretaria, através de várias divisões, já tem uma articulação com a Sub Vila Mariana, seja no plantio de árvores, seja em programa de educação ambiental, seja uma parceria que tivemos com os Jardins de Chuva. Então, para nós, colocamos viável essa continuidade dentro dos nossos recursos. Claro, recursos próprios, né? Exato. E a última de vocês é a 3002. Eu acho que dentro do mesmo tema, muito parecido, né? Sim, seria isso, porque é referente aos Jardins de Chuva, tá? Teve uma parceria por um tempo envolvendo até universidades,
para fazer uma prospecção das áreas potenciais e colocando dentro das políticas da Secretaria do Verde, entre o Plan Pavel, o PEMAL, envolve ter ações integradas com governos locais e a sociedade para ações ambientais, sejam jardins de chuva, arborização, seja biovaletas e soluções baseadas na natureza. E também, assim, com recursos próprios da Secretaria. Sim. Bem parecido com a alternativa anterior mesmo, com a proposta anterior. Pessoal, acho Exato. que é isso. O de vocês foram 5, 6 propostas aqui, a gente passou pelas 6 já. Pessoal, obrigado. O Wellington também agradeço. Então, obrigado, pessoal. Agradeço. Estou à disposição. Obrigado, boa noite. Pessoal, eu acho que é isso. Com essa fala do pessoal do Verde, a gente encerra a exposição das propostas. A ideia era passar pelas 15 propostas da Vila Mariana e expor as 15 de uma forma ou de outra, a viabilidade viável ou inviável, mas trazer o que foi considerado aqui em relação a cada uma dessas propostas, né? E a gente passou pelas 15, divididas aqui foram 7 órgãos presentes aqui agora, né? Agora seria uma etapa destinada à fala de munícipes interessados em geral. A gente não teve nenhuma pessoa interessada até o momento. Tem aqui uma agora. Seu Durval, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite, Durval. Fica à vontade. Então, acho que não tem ninguém interessado porque não tem praticamente nenhum munícipe nessa audiência pública, né? Pelo que eu estou vendo aqui, das 20, agora entrou mais uma. A maioria que está identificada aqui são servidores da prefeitura, né? Não sei se tem alguém, algum não servidor aqui, alguém que não trabalha na prefeitura e não está nessa audiência não por obrigação de trabalho, né? De qualquer forma, você falou que a audiência está sendo gravada e talvez ela sirva para consultas futuras, espero que sim, né? Então, eu queria falar um pouquinho da minha frustração, da minha profunda frustração com o processo de orçamento cidadão, que eu acompanho desde 2020, que por coincidência é o início do portal Participe Mais, desse processo que ocorre no portal, né? Eu sou conselheiro participativo desde 2020, agora eu estou como suplente, e então eu tenho acompanhado de perto, tenho participado como conselheiro participativo de todas as edições desde 2020, né? E o sentimento é de muita frustração mesmo, né? Porque as coisas são muito difíceis de acontecer e acaba ficando muito essa propaganda de que existe uma participação, e não existe, a gente está vendo aqui, né? Não tem ninguém. Será que você pode responsabilizar os munícipes por falta de interesse? Eu creio que não, né? Porque houve baixa divulgação, é um processo difícil, e eu mesmo estou aqui, assim, por uma força de resistência de um processo que está praticamente morto. Essa que é a verdade, né? Primeiro, a verba que é delimitada para cada subprefeitura, né, de 10 milhões, é um valor ínfimo, é um valor simbólico em comparação com o orçamento da cidade, né? A gente está falando, os 320 milhões, que é para a cidade toda, é 0,23% do orçamento, ainda que a gente sabe que a maior parte desse orçamento já é comprometido com pagamentos de funcionários e outros custos, ainda assim uma parcela ínfima, né? Então, desses 10 milhões que a gente tem na subprefeitura, ainda assim é muito difícil a gente conseguir que eles sejam aplicados de fato nas coisas que a população demanda e precisa, né? A gente viu aqui um monte de justificativa de inviabilidade, e é triste ver como elas são frágeis, como elas são pouco embasadas, né? Por exemplo, tem várias propostas que foram consideradas inviáveis, a gente ouviu o depoimento aqui dos servidores, porque foram encaminhados para um órgão que não era da sua competência, né? Então, assim, em vez de ir para outro órgão, de ser encaminhado para outro órgão,
carimba um inviável lá e acabou-se a história, né? A gente viu isso acontece com muita frequência, né? A gente viu o funcionário da área de mobilidade falando que inviabilizou uma ciclovia, não porque ela é inviável, ela é completamente inviável, apenas não está no cronograma, né? Então, quer dizer, se o orçamento cidadão não serve nem para dar uma prioridade para uma obra que já está na programação da prefeitura, que é a elaboração da ciclovia, para que serve, então, né? Quer dizer, não poderia antecipar, já que a população está se manifestando que deseja essa ciclovia mais do que outras, então não poderia isso ser feito, certo? A gente viu aqui uma pessoa explicando que aquela proposta sobre capacitação de professores para o manejo de crises autistas foi um valor de 6.250.000, que foi considerado viável, das poucas viáveis. Quer dizer, vai ser uma verba que era para subir da Vila Mariana, a maior parte dos 10 milhões, né, quase 7 milhões, vai para um projeto que é para a cidade inteira. Quer dizer, já é pouco para a subprefeitura e a gente está distribuindo para a cidade toda aqui, né? Eu queria falar em particular de uma proposta que foi feita pelo Conselho Participativo, que vocês intitularam erroneamente de desenvolver planos de bairro para a área da subprefeitura da Vila Mariana. O Guilherme aqui falou, nós nos conhecemos ali do Conselho de Política Urbana, né? E essa proposta houve um equívoco de compreensão lamentável da parte da subprefeitura e eu acho que também em parte da SMU, que chegou a analisar essa proposta, porque a proposta não era desenvolver planos de bairro, e sim desenvolver um instrumento orientativo para a elaboração dos planos de bairro. Esses sim seriam feitos pelos conselhos participativos, pelas associações de bairro e pela subprefeitura, como diz o plano diretor, né? Mas foi interpretado como se a gente estivesse pedindo para desenvolver um plano de bairro, e daí foi considerado inviável, porque a SMU não desenvolve planos de bairro, né? A prefeitura falou que não teria condições de desenvolver plano de bairro, né? A gente sabe que já existe um instrumento participativo que está previsto para ser entregue no final desse ano, né? Feito pela Poli, num acordo de cooperação da Poli, que já é esse instrumento participativo, mas é para a cidade toda. A gente estava pedindo simplesmente que fosse aprofundado os dados para a nossa região. Tanto é viável que na subprefeitura de Pinheiros, uma proposta com a mesma objetivo, né, de instrumento orientativo para planos de bairro foi aprovado lá com um orçamento de R$500 mil. Então, por que lá é viável e aqui não é viável, né? Então, a gente vê assim uma profunda, uma lamentável falta de interação entre os diversos órgãos da prefeitura. Eu sei que não é culpa de ninguém que está olhando, assistindo isso aqui. Vocês, assim como nós, devem ser, em parte, vítimas, como nós, de um sistema que está falido, que não funciona, infelizmente, né? Eu poderia falar de um monte de propostas aqui, mas assim, as que foram viáveis e as que vão ser teoricamente executadas, elas acabam também não acontecendo ou acontecendo mal de forma distorcida. Se a gente olhar para as propostas que foram aprovadas no ano passado para serem executadas esse ano, a gente tem um plano de manejo arbóreo que foi considerado inviável esse ano, foi considerado viável o ano passado, até agora não aconteceu nada. A gente tem 6.500.000 para 6 milhões, desculpa, para um projeto de um parquinho acessível para crianças autistas, pessoas PCD, que foi completamente distorcido. Houve um chute ali de 6 milhões de reais para um projeto que, no fim das contas, a gente viu que consumiria de 500 mil a 1 milhão de reais em conversas com o pessoal da CPO esse ano. No entanto, vão ser usados 6 milhões para a revitalização de uma praça muito maior, né, que não era o objetivo da nossa proposta. E assim por diante, sabe? É muito difícil a gente confiar nesse processo. Eu sei que ele melhorou um pouquinho, né? Desde o início até agora, como eu falei, eu acompanho desde o início. Algumas coisas foram corrigidas, mas ainda está longe demais de ser um processo
legitimamente participativo, que legitimamente leva em consideração a vontade da população. O que acaba sendo executado é o que já está na programação da subprefeitura, né? Qualquer coisa, da subprefeitura e das secretarias em geral, né? Qualquer coisa um pouquinho diferente, que requer um pouquinho de integração, de conversa entre mais de um órgão, é inviável, é considerado inviável. As pessoas não querem sair da sua rotina, das coisas que já tem lá. É isso que eu tenho observado desde 2020. Ok? Obrigado, Espero que esse depoimento sirva para melhoria do sistema no futuro. Obrigado. Obrigado, senhor Durval. E se alguém pudesse manifestar que seja munícipe, também agradeço, só para eu saber se há munícipes aqui presentes. Obrigado. Durval, temos 2 representantes aqui. Acho que já responde um pouco tuas demandas aí. Guilherme, fica à vontade. Wilson, será que eu posso ir em seguida? Pode. Legal. Vou abaixar e levantar de novo a mão aqui. Tá bom. Então, tranquilo. Marineuza, fica à vontade. Boa noite, seu Durval. É um prazer estar conhecendo e com uma maneira muito, muito respeitosa, né, diante da sua fala. Eu só queria esclarecer 2 pontos que talvez tenha causado essa insatisfação, né, em relação à estimativa máxima prevista no orçamento da Vila Mariana. Dentro da minha fala, com base na instrução normativa que rege a política paulistana de educação especial numa perspectiva inclusiva, a gente tem essa preocupação, que é até uma demanda da sociedade civil e também do nosso coletivo de profissionais da nossa rede, de atender, sim, em cursos de formação continuada. O que eu tentei explicar e estar disposto é que dentro do que nós estamos estudando, com base nas prerrogativas para desenvolver para a cidade esse curso, ele ficaria orçado nesse valor que está prescrito, mas em nenhum momento foi-se feito nenhuma tomada de decisão que esse valor fosse exclusivo da Vila Mariana para todas as outras subprefeituras. Por isso que a gente está numa fase de pesquisar, olhar, fazer uma tomada, né, de preço e de orçamentos, vendo, né, qual é a necessidade, e a gente ficou até bem, não é agradecido, né, mas assim, dessa proposta ter saído da Vila Mariana, de que há essa necessidade para uma população que tem um aumento significativo do público de educação especial, principalmente, como o senhor bem sabe, aqui na nossa região da Vila Mariana, o número de entidades, a questão da demanda, uma preocupação muito grande com essa população que merece esse tratamento humanizado, tá bom? Então, só quero esclarecer que dentro da estimativa do custo para a cidade ficaria naquele montante e a tomada de decisão, a gente aqui, enquanto uma área técnica, está vendo quais são as prerrogativas e se tornou viável para que se pudesse pensar nessa questão de formação continuada para os professores da nossa rede, tá bom? Mas muito obrigada pela colaboração do senhor. Boa noite. Obrigado, Marineuza. Guilherme, quer falar agora? Pode ser. Bom, boa noite, Durval. Acho que, né, continuando a desenvolver um pouco o diálogo que a gente tem feito nesses últimos anos aí, dentro tanto do Conselho como em outras oportunidades, né, da proposta específica do desenvolver plano de bairro na subprefeitura da Vila Mariana, né, 3278, eu ia mencionar exatamente a cooperação da Escola Politécnica, mas isso já está escrito inclusive na proposta, né? Então é bom que vocês estão acompanhando. Eu especificamente não estou como fiscal ou acompanhante desse processo, mas tenho eventualmente participado de reuniões, né? Mas de fato não consigo falar o status do desenvolvimento desse projeto, né? Mas tem um prazo, inclusive um dos anexos lá que foi anexado também na proposta de vocês é o plano de trabalho, né, da elaboração dos planos de bairro. E acho que de fato,
pela falta de regulamentação posterior, além do plano diretor, e até do desenvolvimento desse estudo que está sendo feito agora, acho que fica difícil da gente precisar todos os passos para o desenvolvimento do plano de bairro, o que pode ter gerado essa confusão que você falou em relação à proposta que vocês falaram, né? Porque no próprio texto fala sobre a contratação de assessoria técnica especializada para o efetivo desenvolvimento dos planos de bairro, né? E aí, quando a gente vai para o anexo, né, retomando ali a parte final do texto de vocês, do texto da proposta, fala sobre o chamamento público de associações de bairro, né? Entidades habilitadas poderão dispor de assessoria técnica para a realização de pesquisas de campo, desenvolvimento de estudos e outros itens que, ao ler em conjunto com a proposta, estavam entendendo que já seria esse o próprio desenvolvimento do plano de bairro, né? Mas, de fato, acho que essa falta de experiência da própria prefeitura por conta de um instrumento complexo de aplicação, poucos casos de aplicação, que nem vocês mesmos descrevem no anexo, faz com que a gente tenha que entender também um pouco essa escala que vocês estão trazendo nessa proposta, então, né? Faria sentido fazer essa aproximação somente para Vila Mariana? Faria sentido a gente fazer essa aproximação para diversas outras subprefeituras? O plano de bairro ele pode ser feito em inter-subprefeituras, né? Ele não necessariamente, o bairro não necessariamente está finalizado somente dentro da escala da subprefeitura. Isso é uma das coisas interessantes do plano de bairro, da gente poder juntar regiões parecidas da cidade, independente dessa divisão administrativa da subprefeitura, mas era isso. Acho que ainda assim o texto procede para ter o texto da análise procede para ter uma relação direta com a subprefeitura, no sentido de ser a escala local de planejamento também, né? Mas era isso. Obrigado. Seu Durval, tô vendo o senhor com a mão levantada de novo. Vou abrir seu espaço. Só seja breve, por favor, para a gente não ficar. Não, totalmente breve. Eu só queria comentar isso que o Guilherme falou. Acho que ele estava se referindo ao outro plano, outra proposta sobre plano de bairros que a gente teve ali na nossa subprefeitura, né? A proposta que o Conselho desenvolveu, que era aquela mais geral. Tem uma que pede um plano de bairro para Mirandópolis, eu acho que foi essa que ele se referiu ali. A gente estava pedindo um estudo, quer dizer, um embasamento técnico, uma assessoria técnica para contratação, para elaboração de planos de bairro, né? Então a gente não entrou em roteiro, em nada disso, né? A gente só pediu, inclusive mencionamos na nossa proposta o trabalho da Poli que está sendo executado. E no nosso recurso, quando foi dito que era inviável, porque plano de bairro não era uma competência da SMU e da subprefeitura, a gente argumentou que não era um plano de bairro que nós estávamos pedindo, e sim assessoria para elaboração de planos de bairro. Tá certo? Então, é só para esclarecer essa diferença aqui. Obrigado. Obrigado, Durval. Registrado aqui. Eu acho que é isso. Não temos mais inscritos aqui para fala. Correto, Daniel? Daniel, quiser pontuar alguma coisa também? Não, Wilson, sem mais inscritos. Tá bom. Durval, especificamente em cima da sua fala, é um processo relativamente novo, a gente está ainda criando muita casca em cima desse processo, ainda de melhorar um pouco as respostas, atualizar um pouco um pouco melhor, né, o monitoramento, o que acontece em relação a cada proposta. Tem uma mudança cultural também, que a gente tem feito um esforço muito grande em cima das secretarias, dos órgãos, de entender tudo que a gente passa aqui durante o ano, em cima de cada proposta, entender as demandas mesmo. Mas eu posso falar para você, especificamente para o senhor, como resposta, é um esforço que a gente tem feito quase diariamente para o bom cumprimento dessas propostas, né? Eu sei que parece um pouco lento, parece que nada acontece, mas tem sido feito todo um esforço por trás para melhorar esse processo no todo, né? Mas eu agradeço seus pontos. Coloquei agora há pouco
está sendo gravada a audiência, fica registrada. Isso serve como consulta, eu já vi isso acontecendo bastante com o pessoal dos conselhos, com munícipes em geral, acaba sendo um instrumento de consulta, tudo que está sendo falado aqui, né? Pessoal, é isso, a gente finaliza a audiência aqui, quase 8 horas da noite. Queria agradecer bastante o pessoal dos órgãos, secretarias, pessoal da subprefeitura, seu Durval, munícipes aqui presentes também que estão. Não é fácil, quarta-feira, noite, estar presente no evento, na audiência pública, enfim, não é o que a gente espera pela noite, mas eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui, e aí logo em seguida a gente encerra a audiência da Vila Mariana, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Valeu, pessoal, obrigado. Tchau, tchau, até mais.